para que Deus tome a direção por nós. Às vezes nós temos nossos propósitos. E nós até falamos que nós confiamos em Deus. Mas esperar é que é o problema. Esperar que está. Pois é esperando é que a vitória vem. Já faz um bocado de tempo que o irmão Tiago pregou aqui, que quando a gente vai no médico, a gente já vai sabendo que a gente é paciente. E muitos, quando chega lá, ele fica nervoso porque demora, porque vai um na frente dele. Mas ele está errado, porque ele foi para lá, foi para esperar mesmo. Se ele for o primeiro da fila, ele vai ter que esperar o médico chamar ele. É na paciência. E aí eu digo, muitas vezes nós perde. Aí nós faz sem Deus. Talvez está bem próximo de Deus estender a mão e abrir o caminho e mostrar para nós a vitória. E aí nós não esperamos e nós vamos lá querer pegar uma vitória com as nossas próprias mãos. E aí não vai dar certo. Nós pensamos que dá certo, mas lá na frente pode dar errado. E nós vamos ficar com uma cobrança tremenda. Bem que eu podia ter esperado mais um pouco. Não esperei. Eu adiantei, fui, peguei. E agora eu estou aqui pagando o preço. E ainda bem que Deus, mesmo assim, Deus toma a direção. Ainda desperta através da palavra. E nós levantamos a cabeça e glorificamos a Deus. E aprendemos mais a esperar em Deus. O salmista, ele disse lá no Salmo 40, ele disse assim: eu esperei com paciência. Então é porque existe espera aí que sem paciência. Mas ele esperou com paciência. E Deus ouviu o clamor dele. Deus respondeu o clamor dele. Então é preciso que nós entramos na presença de Deus em oração e esperar nele. Esperar que ele vai ouvir o nosso clamor e vai responder o nosso clamor. E com certeza ele estava passando por um problema muito difícil, porque a colocação que ele fez não é bonita. Mas ele disse que ele saiu dela. Ele disse que Deus tirou ele de um charco horrível. Do tremedal de lodo. E colocou ele sobre a rocha. Aí agora ele sentiu firmeza. Porque onde ele estava não estava firme para ele. Estava escorregando. Era atoleiro. Ninguém se dá bem em atoleiro. Mas aí Deus tirou ele daquele atoleiro, daquele charco de lodo, colocou ele sobre a rocha. E colocou os pés dele sobre a rocha e endireitou os passos dele. Os passos dele não estavam bonitos, estava ruim, estava escorregando, estava indo para um lado, estava vacilante. E Deus firmou o passo dele. E com certeza uma grande alegria brotou do coração do salmista, porque se viu livre daquele problema.
Porque ele diz que Deus colocou um novo cântico na boca dele, um hino ao nosso Deus. E muitos iriam ouvir e confiar também no nosso Deus. Através da nossa vitória, muito se alegra. E nessa noite, quem é que está passando por uma dificuldade? Todos nós aqui tem dificuldade. Todos nós aqui tem problema para resolver. O salmista aqui, ele diz: a minha alma espera somente em Deus. Somente em Deus. Porque nós somos carne. E nós somos vários aí. Porque somos carnais. Uma hora nós estamos bem espiritual, outra hora nós temos as nossas falhas, a carne começa a querer tirar nós do sério. Em todas as formas de pensar, a carne, ela quer nos tirar da presença de Deus. E aí nós começamos a ficar triste. Aí nós começamos a ficar angustiado. Aí nós começamos a ficar olhando para um lado, olhando para outro lado, olha ali, olha acolá, e começa a ficar assim, perturbados. Aonde Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E é nas horas mais difíceis que nós temos que agarrar com Deus. É dele que vem a nossa salvação, não vem de ninguém. Pode ter fazendas cheias de gado, cheias de animais, pode ter bens de todos os jeitos. A nossa vitória vem de Deus. Chega um momento difícil na vida de uma pessoa que ele tem dinheiro no banco, ele tem fazendona, ele tem gato demais na fazenda, mas ele não consegue. O problema dele é tão difícil que dinheiro não consegue realizar o desejo do coração dele, porque é também um vazio que ele vai sentir. É uma necessidade de uma cura. Dinheiro não cura ninguém. Então, eu pegando essa palavra, eu disse: a gente tem que aprender muito. E que bom que a gente aprende com Deus. Porque quando a gente se rende aos pés do Senhor Deus Todo-Poderoso, de todo o coração, Ele tem a resposta para nos dar. Tem que esperar nele. É dele que vem a minha salvação, não vem de mais ninguém. É que no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Ele observava o monte onde era de costume buscar a presença de Deus no monte, mas não vinha a vitória do monte. Não vinha o socorro do monte não vem, de coisa material não vem. Mas o meu socorro vem do Senhor que fez o monte,
que fez os céus e a terra. Vem dele, a minha vitória, o meu livramento vem dele. É ele que não deixa vacilar os nossos pés. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Dá para confiar nele. Se rende na presença dele. Se rende. Não apressa. Não apressa em sair da presença dele. Ele tem uma resposta linda e maravilhosa para aquele que aproxima dele em oração. Aí o verso 2 ele disse: só dele, só ele é a minha rocha. Quer dizer, só ele é a minha firmeza. Não existe outra firmeza onde eu posso me firmar, a não ser Deus. A minha firmeza é todinha Deus. E a minha salvação não vem de outro. Não existe outro Salvador. Não tem. Muitas pessoas correm. Eles vão para as orgias, eles vão para os budistas, eles vão para o catolicismo, eles vão para ali, eles vão para colar, busca ali, peleja. Mas só existe um só Deus, todo-poderoso, a rocha eternal é Ele. Ele é a minha salvação e a minha defesa, e não serei grandemente abalado. Aí quando eu estava lendo aqui, eu lembrei como que Jesus, ele trabalhando na vida dos discípulos, e ele queria deixar aqueles homens firmes. E ele fez, ele trabalhou e trabalhou bem trabalhado para deixar aqueles homens bem firmes. Para vir problemas e mais problemas e não abalar eles. E não tirar eles da rocha firme, que é Jesus Cristo, que é o próprio Jesus. É por isso que nós vemos aqui, todos os dias de culto. É para fortalecer. É para isso que nós vemos. Agora, se nós viemos aqui e ouvimos a palavra e não leva ela conosco, porque a palavra é a nossa defesa. A palavra é o nosso baluarte. Nós escondemos na palavra. É na palavra que nós aprendemos a esconder. A palavra é uma espada para nós bater no nosso adversário. Nós temos que confiar na palavra. Jesus Cristo, para o nosso ensino, Ele deixou essa palavra, a espada do Espírito, Ele deixou para os apóstolos, Ele deixou para os discípulos, e daí por diante, hoje, ela está conosco. Jesus venceu o diabo lá no monte, foi com a espada. A palavra. O diabo disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, faz que essas pedras se tornem em pães. Jesus diz:
Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E mesmo assim ele insistiu ainda. É por isso que nós temos a palavra. É por isso que Deus não deixou nós sem a palavra. Sem a palavra nós somos vencidos. Pois é a palavra quem nos lembra de todos os problemas, de todos os perigos do nosso adversário. É a palavra de Deus que nos mostra. Ele pegou Jesus e levou Jesus no pináculo do templo. Isso aí não está escrito na Bíblia. A escritura que Jesus usou não está escrito desse jeito. Olha como é que ele quis atentar Jesus. Desce daí. Porque está escrito. Não está escrito do jeito que ele queria, não estava escrito na escritura. E ele queria botar lá. Está escrito. Por isso que nós temos que abrir os nossos olhos. Ler a Bíblia com bastante atenção. Que é para quando alguém estiver querendo enganar a gente usando a Bíblia, aí nós vamos saber. Não é assim. Desce daí porque está escrito. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E tomar-te-ão nas mãos. Mas ele não disse lá que Deus ordenou anjo para nos guardar em todos os nossos caminhos. Ele não disse isso aí. Ele não disse que Jesus tinha o poder para pisar na serpente, pisar no leãozinho, porque isso é ele. E como é que ele queria livrar as costas dele? Como é que ele não disse isso aí para Jesus? Jesus não veio aqui para obedecer o adversário. É por isso que nós temos que aprender com Jesus Cristo. Só Ele é a nossa rocha. Só Ele é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Novamente, o bicho insistiu para querer enganar Jesus. E ele sabia que Jesus Cristo era o Criador de todo o universo. Ele sabia disso aí. Que foi Jesus que criou todas as coisas. E ele querendo enganar Jesus. E já pensou nós? Mas ainda bem que Jesus venceu ele. Ele pegou Jesus e levou no monte mais alto. E de lá ele mostrou. É o que muitos gostam de ver. Todos os reinos do mundo, todas as belezas do mundo, ele mostrou para Jesus Cristo. Como que ele queria enganar Jesus desse jeito? Olha aí, ó, foi me dado. E eu te dou tudo. Então somente você prostra aos meus pés e me adora. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Adorarás somente o Senhor teu Deus e só a Ele servirá.
E ele desistiu. Graças a Deus. Que Jesus que venceu ele. E ele, mesmo assim, ele não desistiu. Mas Jesus pisou na cabeça dele. Quando foi pregado na cruz do Calvário. Mas ali foi toda a nossa vitória. Aonde Jesus disse: eu tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo vocês tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Lá na cruz do Calvário. Aí eu digo, aquela mesma espada que Jesus venceu Satanás, todos nós temos ela hoje. Nós temos essa espada. Jesus deixou ela conosco. Ele diz: eis que eu dou poder para pisar em serpente e em escorpiões e em toda força do maligno, e eles não irão causar nenhum dano em vocês. Tem ou não tem, igreja? Use essa espada. Não tenha medo de usar essa espada. O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Todo aquele que tomar posse dessa espada que Jesus Cristo deixou, ele vence. Nós precisamos usar. Nós precisamos usar. Dele vem a nossa esperança. Dele vem a nossa esperança. Romanos 10:17 diz assim, que a fé ela vem. E aí eu lendo aqui, diz, dele vem também a esperança. A fé vem de ouvir e ouvindo a palavra de Deus. A esperança também ela vem ouvindo a palavra. Ele é nossa esperança. É quando a coisa está ruim para nós. É quando parece que não tem jeito. Aí o céu se abre. E a esperança vem. E vem dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e eu te esforço e eu te tomo pela destra da minha justiça. Nós não estamos aqui para perder. Nós estamos aqui para ganhar. E só ganha perseverando na oração. Aí o verso 3 tem uma pergunta aqui. Ele diz, até quando maquinareis o mal contra um homem? Davi estava encurralado.
Mas Davi não estava com medo. O inimigo estava armando o jeito de derrotar Davi. Mas quem está em Deus, o inimigo não acerta ele. O inimigo pode fazer 1000 planos, só se Deus permitir. Não permitindo, é ruim para ele. E mesmo Deus permitindo, nós temos que ter a paciência e a esperança. E permanecer ali. E fazer que nem Jó disse. Eu sei que o meu Redentor vive e que por final ele se levantará sobre a terra. As pessoas que viam Jó tinham ele por derrotado. Mas Jó não contava isso no seu coração, dizendo, eu sou um derrotado. Jó tinha firmeza de palavra, ele firmava em Deus. O salmista, no Salmo 23, ele disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei nenhum mal, porque o Senhor está comigo, e a vara e o cajado dele me consola nessas horas mais difíceis da minha vida. Aí ele diz, sereis mortos, todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe preste a cair. Aí eu estava lembrando, porque eu vi muito. Hoje em dia é difícil a gente ver. Mas tinha aquelas casinhas que eram largadas. E era só sair de debaixo dela, ela começava a cair as paredes, e ela ficava de pendurada. Eu já vi parede de pendurada num cipózinho assim, ó. A gente passava lá, cuidado com ela. Não entra, não passa perto, porque tá para cair. Cipó não vai aguentar essa parede. Assim os nossos adversários, aqueles que nos perseguem, eles é comparado assim. Derrotados são eles. A vitória são nossa. Ele somente consulta como o hão de derrubar da sua excelência. Eles pelejou para tirar Davi do trono. E Davi firmado no trono da graça. O coração de Davi não estava naquele trono que eles queriam tomar dele. Se tivesse, tinha tomado. Mas o coração de Davi estava ligado no trono da graça, firmado na rocha. A esperança dele estava em Deus. E Davi contava, eles vão ser derrotados. Deus vai dar um fim nesses meus adversários. Com nós é diferente. A gente vê com Jesus Cristo também a trama que foi para pegar Jesus Cristo. E pegou porque Jesus Cristo deixou. Mas Jesus Cristo, a oração de Jesus foi diferente. Porque Jesus é do tempo da graça, não é da lei. Davi era guerreiro, mas mesmo assim, Davi não entrava. Só entrava em guerra quando Deus permitia Davi. Vai, Davi. Davi não ia para uma guerra sem consultar Deus.
Nós estamos na dispensação de Deus. Por isso é difícil. Porque tem momento na nossa vida que começa a vir luta e a gente tem que segurar para que ele não saia do sério. Porque é na graça que nós vivemos. Nós somos imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, como eu fui de Cristo. E é nessas horas nós temos que correr na Escritura para ver como é que ele suportava diante de tantas lutas. É nessas horas que nós temos que correr na Escritura e ver como é que ele lutava as guerras dele. Ele diz: a nossa briga não é nem contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nesse momento, cada um de nós tem que dizer que está numa luta travada. Se não for assim, está errado. Nós estamos aqui brigando, lutando, mas estamos também dizendo: somos mais do que vencedor. Nós somos guerreiros, não estamos aqui sentados por acaso, estamos aqui, estamos em luta, vencendo, determinando as nossas vitórias. Determina a cura aí. Tem coragem de determinar a cura? Tem coragem de determinar a libertação? Determina livramento? Tem coragem? O apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate. E eu venci a carreira. E eu guardei a fé. É a mesma coisa dele dizendo: ainda estou em luta ainda, estou brigando. Ainda não terminou a minha guerra ainda. Não terminou a minha briga. Aqui nesse mundo eu estou lutando. Mas já estou contando com a minha coroa. Ela está guardada para mim breve, breve. Eu não estou vendo a hora. Logo, logo meus olhos se fecham e se abrem lá na glória, vendo a minha maior vitória. A minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. O Salmo, o Romanos 5, sendo pois justificado, pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé temos entrado a esta graça, na qual estamos firmes. E nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí ele disse: mas não somente isso. Nós também gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz a paciência.
E a paciência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado dentro do nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Está vendo aí o quanto que é maravilhoso ter esperança? Com a esperança você vai contar uma vitória muito grande. Porque Jesus Cristo está prestes a vir para buscar essa igreja. E aí você vai ver lá, junto com Deus, valeu a pena. Sofrer aqui, ser escarnecido aqui, ser pisado aqui. Mas agora eu estou num lugar onde ninguém me pisa. Estou num lugar aqui onde não tem dor, não tem sofrimento, já era, acabou. Aonde está a morte, a tua vitória? Nós já possamos gritar nessa noite: aonde está a morte? A tua vitória? Porque Jesus Cristo já venceu ela, lá na cruz do Calvário. A vitória é nossa e é do povo de Deus. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa. E a minha salvação, a minha defesa, e não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio está em Deus. Glória a Deus. Vamos ficar só até aqui. Louvado seja Deus. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Se firma com ela.